A aula de hoje é sobre potências. E o que é uma potência? Uma potência é a representação de um produto de vários fatores iguais. Então, vou escrever isso, para ficar mais fácil. Olha, é um produto de fatores iguais. Certo? Aqui é o produto. Esse aqui são os fatores e eles são iguais. Então, a maneira da gente representar este produto é a gente colocar o A, que é a base, e quantas vezes ele está sendo repetido? 4 vezes. Então, isso aqui é A elevado a 4. Então, eu dei uma introdução do que é potências dessa maneira. Agora, eu vou explicar a potência no geral. A potência ela é representada assim, por A elevado a N. Isso é uma potência. Ok? Esse A é a base. E esse N é o expoente. A base é o que se repete e o expoente é o número de vezes que a base se repete. Ok? Então agora a gente vai estudar um pouco alguns casos de potência. Então o primeiro caso que nós temos para estudo de potências é quando o N, o expoente, é igual a 1 e o A, que é a base, pertence aos reais. Então olha só o que diz a regrinha. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então aqui um número qualquer, pertencente aos reais, tá? Elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vamos ver aqui um exemplozinho. 2 elevado a 1 é igual a 2. Outro, raiz de 37 elevado a 1 é igual a raiz de 37. Outro, x ao quadrado elevado a 1 é igual a x ao quadrado. Certinho? É uma propriedade facinha, porque o número é ele mesmo. Elevou a 1 é ele mesmo, tá bom? Então, o segundo caso que nós vamos estudar é quando n for igual a 0, o expoente for igual a 0, e o A pertencer aos reais, mas ser diferente de 0. Esse é um detalhe importante. Então, o que diz a regrinha? Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Aqui é a propriedade escrita de uma forma matemática. Todo número A elevado a 0 é igual a 1. O porquê o A diferente de 0, eu vou explicar daqui a pouco. Aguarde, confie. Porque parece estranho, né? Por que não pode ser o 0? Mas a gente vai explicar isso. Então agora vamos ver uns exemplos. Meio elevado a 0 dá 1. Vamos ver aqui. Menos 2 elevado a 0. 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, presta atenção. Se eu fizer menos 1/3 elevado a 0, a base é 1/3. É esse número que está sendo elevado a 0. O menos não está entrando na brincadeira, tá? Então, isso aqui dá 1. Só que eu tenho menos na frente. Aí a pessoa fala, mas todo número elevado a 0 não dá 1? Dá. Mas por que deu menos 1? Porque esse menos não está elevado a 0, esse menos está fora da brincadeira, tá bom? Então tem que ter atenção a isso. A regra é clarinha. Todo número diferente de 0 elevado a 0, é só 1/3 que está elevado a 0, ok? Mesma coisa se eu fizesse aqui, menos 3, o 3 elevado a 0, o que vai dar isso? Menos 1. Tá bom? Não é difícil, mas tem que saber a regra. Então vamos ver agora o terceiro caso de potência. Olha só, o primeiro nós tínhamos visto que é com n igual a 1. O segundo com n igual a 0. Agora nós vamos ver com n maior que 1. Tá? Se ele é maior que 1 e é inteiro, ele pode ser 2, 3, 4, 5, 6, sempre positivo, porque é maior que 1, certo? Então vamos estudar os dois casos, quando o número for par e quando o número for ímpar. No caso, n é o expoente, então vamos estudar expoente par e quando for expoente
ímpar. Vamos ver um exemplo do expoente par. 2 elevado a 4. Como nós vimos, nós temos que repetir a base o número de vezes que o expoente determina. Então, aqui vai dar, a base é 2, o expoente é 4, o expoente é par. Vamos fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Certo? Vamos ver com o expoente ímpar. Um exemplo, vou dar 2/3. A base é 2, o expoente é 3, eu vou repetir o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Até aqui, nenhum problema, né? O problema começa quando a gente tem uma base negativa. Então, vamos dar uma olhada nela. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Mesmo número, menos 2 elevado a 4. A base agora é menos 2, tá? Então, eu tenho menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Ok? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nós já fizemos aqui em cima, que é 16. Agora, vamos ver o sinal. Menos por menos, mais. Esses dois aqui dão mais. Mais vezes esse menos aqui vai dar menos. Vezes esse menos daqui vai dar mais. Então, aqui é positivo. Tranquilo, certo? No expoente ímpar, quando eu tiver menos 2 elevado a um expoente ímpar, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O resultado é 8, como o daqui de cima. E o sinal? Vamos ver. Menos vezes menos, mais. Mais vezes esse menos, menos. Então, aqui é menos. Repara, sempre que eu tiver um expoente par numa base negativa, eu vou multiplicar o número par de vezes. E a cada 2, eu vou ter um positivo. Eu vou apagar aqui embaixo e vou fazer isso de outra forma, para ficar mais claro. Quando eu tenho esses dois negativos, eu tenho um positivo. Quando eu tenho esses dois negativos, eu tenho um positivo. Mais por mais, dá mais. Sempre que eu tiver um número par de expoentes de bases negativas, eu vou ter um resultado positivo. No caso de eu ter base negativa, com expoente ímpar, a gente vai ter esse positivo multiplicando por um negativo. Então, vai dar sempre negativo. Se eu multiplicar mais um negativo aqui, dá positivo. Se eu multiplicar mais um negativo aqui, dá negativo. Então, vai ficar par, positivo, ímpar, negativo. Par, positivo, ímpar, negativo. Certo? Então, resumindo, é isso aqui. Quando a gente tiver uma base negativa com o expoente par, o resultado é positivo. E quando a gente tiver uma base negativa com expoente ímpar, o resultado é negativo. Mas eu sempre falo isso, tem que olhar para a base. Tudo tem que olhar na base. Lembra quando eu fiz o exemplo com a potência zero? Eu falei, dá sempre 1, mas se o negativo estiver fora do parênteses, vai dar menos 1. Aqui no caso, não é que está fora do parênteses, o menos está dentro do parênteses, ele está sendo elevado a um expoente par ou ímpar. O negativo está sendo multiplicado um número par de vezes ou um número ímpar de vezes. Ok? Porque se eu colocasse menos 3 ao quadrado, aí você vai falar assim, ah, mas se o menos 3 está ao quadrado, se a base é negativa e o expoente é par, vai dar positivo. Mas tem esse menos do lado de fora. Esse aqui dentro vai dar realmente positivo. Vai dar 9, positivo. Mas tem esse menos aqui. Então, na verdade, dá menos 9. Tá? Não confunda a base. A base aqui é só isso. Certo? Se fosse só o menos 3 ao quadrado, dava 9, como a regra ali manda. Aqui também deu positivo. Se eu tirar esses dois menos aqui, ó, aqui também dá exatamente como a regra. Dá positivo. Esse menos é que está negativando o número.
Ok? Então é importante entender bem esse negócio de base, tá? Onde está o menos? Está na base, se não está na base? É o X da questão na potência. É onde a maior parte das pessoas cometem erros porque não prestam atenção nesse menos. Passam batido. É como se... Ou parênteses. Não tem tira o parênteses, tira o menos, vai embora, vai, entendeu? E se dá mal. Tá bom? Então vamos ver o quarto caso de potências, onde o n pertence aos reais, sendo n menor do que zero, ou seja, negativo. Olha, nós vimos o n igual a 1, o n igual a 0, o n maior que 1 e agora o n menor do que 0, que são os negativos. Tá? O a pertence aos reais e o a tem que ser diferente de 0. E a regrinha é a base elevada a um expoente negativo. Você faz como? Você inverte a base, ó, que eu inverti a base, e troca o sinal do expoente. Só faz isso. Então, inverte a base e troca o sinal do expoente. Vamos fazer um exemplo. 2 elevado a menos 1. O que você faz? Inverte a base e troca o sinal do expoente. É só isso. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, isso aqui dá meio. Vamos fazer outro número. 3 elevado a menos 4. Inverto a base e troco o sinal do expoente. 1 elevado a 4, 1. 3 elevado a 4, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 81. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. 3 meios elevado a menos 2. Repara, inverto a base e troco o sinal do expoente. E aí 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Tá vendo? É simplesinho, não é? Eu costumo falar que a matemática é facinho. Facilzinho, do jeito que vocês quiserem. Tá? Mas tem que conhecer as regras, senão você se depara com uma coisa dessa e fala, e aí, o que eu faço? Então tem que saber as regras, senão não tem jogo. Tá bom? Então vamos ver esse exercício aqui. E eu prometo a vocês que depois que a gente estudar propriedades de potências, eu vou fazer ele de novo. Tá? Em uma linha. Então vamos ver. Aqui eu tenho uma divisão com duas divisões. Então isso é uma fração com duas frações, certo? Aqui eu tenho 5 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, o numerador é 1. O denominador é o quê? 5 elevado a menos 1. O que eu faço? Inverto o número e levo o expoente com sinal trocado. Ok? Vamos para a segunda. O numerador é igual a esse. Então, é a mesma coisa. E esse aqui, 5 elevado a menos 2, eu inverto a base, inverti a base e troco o sinal do expoente. Ok? Tranquilinho. Vamos fazer, então, essa operação aqui. Como é que eu divido fração? Eu mantenho o numerador e inverto o denominador. Certo? A mesma coisa aqui. Mantenho o numerador e inverto o denominador. Tranquilo? 1 vezes 5, 5. Dividido por 1, 5 mesmo. Aqui eu tenho 1/5 vezes 25 sobre 1. 25 eu simplifico com 5. 5 por 5, 1. 25 por 5, 5. Eu fiquei com o quê? 5 dividido por 5, que dá quanto? 1. Não é difícil, mas vocês se assustam geralmente por conta de frações, fração de fração, expoente negativo. Não é difícil, mas eu vou fazer esse exercício em uma linha para vocês depois que eu ensinar propriedades, ok? Então vamos estudar a primeira propriedade de potências, que é o produto de potências de mesma base. Presta atenção nisso. Mesma base, tá vendo? Eu tenho duas potências. O
que eu faço? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Vou explicar por quê. Olha só, se eu tiver 2 ao cubo vezes 2 a quarta, eu estou te dizendo por essa propriedade que isso vai dar 2 elevado a 3 mais 4, que vai ser 2 a sétima. Vou te mostrar por que é isso mesmo. Esse 2 ao cubo, eu vou abrir ele dessa forma, 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui não é 2 ao cubo? Tranquilo. Vezes o quê? 2 à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é 2 à quarta. Certo? O que é uma potência? É uma base que se repete por ela mesma várias vezes. Nesse caso aqui, o que nós temos? A mesma base se repetindo várias vezes. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, isso aqui é 2 elevado a sétima. Porque o 2 se repete 7 vezes. Por quê? Eu peguei esses 3 que estavam aqui e somei com esses 4 que estavam aqui. Por isso que a propriedade fala para você somar os expoentes. Não foi ninguém que inventou, vamos somar os expoentes que vai dar certo. Não, está aqui, mostrado para você direitinho que dá certo. Aí você fala, mas os números são pequenininhos, não tinha necessidade de fazer uma propriedade só para isso. Ó. Então vamos fazer aqui uma outra conta. 13 elevado a 45 vezes 13 elevado a 127. Faz assim. Daqui depois de amanhã eu te vejo, tá? Tá vendo que vai ficar um negócio gigante, né? Você vai gastar esse quadro inteiro para escrever 13 45 vezes e depois escrever 13 127 vezes. E sair contando. Então, mais 1, mais 2. Não dá, né? Você fica velho, cabelo branco comprido e não acaba de resolver as contas. Então, porque a gente sabe que a propriedade é válida, a gente pode simplesmente colocar 13, aí agora me ajuda aqui a somar. 5 com 7, 2, vai 1, 6, 7, pronto. 172 é o expoente que vai dar ali. Facilzinho, né? As propriedades servem para facilitar a nossa vida. Sempre. Alguém estudou isso muitos anos, aliás, séculos. A matemática vem sendo desenvolvida há mais de 5.000 anos. Então, isso aqui não caiu no colo de alguém. É isso aqui. Não é. Foi muito estudo, muitas trocas de informações entre os filósofos, que eram filósofos, eram matemáticos, eram historiadores, eles eram tudo, astrônomos. Então eles trocavam muitas informações, eles viajavam muito do Egito para a Grécia, onde tinham os maiores estudiosos, né? E isso veio tudo sendo desenvolvido para nos ajudar. Hoje a gente só precisa saber isso aqui e faz. Os caras tiveram que deduzir isso, entendeu? Então não reclama quando você tem uma propriedade que facilita a sua vida. Agradece que alguém pensou nisso para você, tá? Então vamos estudar agora a segunda propriedade das potências, que é a divisão de potências de mesma base, certo? Então olha só, potências de mesma base. Vou trabalhar com a divisão. O que a propriedade diz? Que eu mantenho a base e diminuo os expoentes. Ok? Vou mostrar por quê. Dá um exemplo aqui. Vamos ver. 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à terça. A gente está falando pela propriedade que isso vai ser 2 elevado a 5 menos 3, que vai ser igual a 2 elevado a 2, que vai dar 4. Tranquilo. Vou te demonstrar como é que isso aqui é verdadeiro. Da seguinte forma. Vamos abrir o 2 à quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Isto é igual a isto. Certo? Vamos dividir agora pelo quociente aqui, pelo denominador. 2 vezes 2 vezes 2. E isso é igual a isso. Tranquilo? Eu posso cortar esse 2 com esse 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 2. E eu posso cortar esse 2 com esse 2. O que sobrou? 2
números 2. 2 elevado a 2, certo? É a base multiplicada 2 vezes, tá? Isso vai dar 4. Então, isso aqui te mostra que essa propriedade é verdadeira. Da mesma forma que se eu trabalhasse com números gigantescos, poderia fazer o uso da mesma propriedade, sem problema nenhum, até porque nós estamos dizendo que o A pertence aos reais. Não importa o tamanho do A. O N pertence aos inteiros. Então, sendo inteiro, vale qualquer número inteiro, certo? E o A, a gente também está dizendo que é diferente de zero. Por que que o A tem que ser diferente de zero? Nós não temos um quociente? Então vamos ver com A igual a zero. A gente teria 0 elevado a m dividido por 0 elevado a n. Observa, qualquer que seja o expoente, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Tá? Isso aqui é indeterminado. Não tem uma resposta que você possa dizer é isso. Mas, independente de 0 sobre 0 ser indeterminado, qualquer número que você tenha dividido por 0 é impossível. É diferente do indeterminado. Essas coisas vocês vão estudar mais para frente, tá? Agora não vai importar para vocês. O que importa agora é saber que não existe divisão por 0, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de como é que não existe a divisão por 0. Presta atenção. Tem um prêmio da Mega Sena correndo. Aí 2 pessoas ganharam um prêmio, 50 milhões, tá? Cada uma vai ganhar 25 milhões, tranquilo. Aí passa uma semana, tal, acumula o prêmio, ninguém ganhou. O que que acontece? Se você tinha 30 milhões e ninguém ganhou, ele acumula. Por quê? Porque você não tem como dividir esses 30 milhões para ninguém. Não tem ninguém para receber eles. Então não existe eu dividir por 0. Eu posso dividir para 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, para ninguém eu não divido. Você tem 10 balas, aí você quer dar para os seus amigos, você quer dividir entre os seus amigos, mas você não tem amigo. Você vai dar bala para alguém? Não vai. Ou seja, não existe divisão por 0, tá bom? Vamos ver aquele exercício que eu prometi para vocês fazer em uma linha? Lembra do exercício? Que deu aquela fração, contra fração, que tinha que inverter a fração. Vamos fazer aqui pela propriedade da divisão das potências. Olha só, nesse parênteses eu tenho 5 elevado a 0 dividido por 5 elevado a menos 1. Olha o que diz a propriedade. Basta eu manter a base e diminuir os expoentes. Então, isto aqui vai dar 5 elevado a menos 1. Certo? Errado. Ah, pegadinha. Por que está errado? Porque é menos esse expoente. É menos esse expoente. Esse expoente é menos 1. Tá? Tem que prestar atenção nesses sinais de menos, de tudo quanto é forma. Apareceu um menos, pensa 2 vezes. Porque tem essas jogadas. Aí a pessoa, errei porque não me toquei do menos. Então se toca aí. E agora a gente vai fazer esse parênteses aqui. Então, continua com essa divisão. Esse parênteses, o que a gente faz? Mantém a base e soma os expoentes. Isso mais menos 2. Soma não, diminui. Agora foi eu que confundi. Menos 2. Tá certo? Eu falei que era em uma linha, né? Então eu tenho que... Estou me alargando muito aqui. Aqui vai ficar 5 elevado a 1, porque menos vezes menos dá mais, dividido por 5 elevado a quanto? Menos vezes menos dá mais, então dá mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Quanto é que é 5 elevado a 1 dividido por 5 elevado a 1? 1. Viu? Fiz numa linha. Vocês reparam, então, que se a gente sabe uma propriedade, olha como o caminho fica mais fácil, fica mais rápido. Você tem menos chances de errar. Sempre que você simplifica a sua vida, você torna ela mais fácil, né? Então, saibam as propriedades. Então, para concluir, a gente viu nessa aula os 4 casos de potências
E nós vimos a propriedade da multiplicação e a propriedade da divisão das potências. Ok? Se você aprendeu alguma coisa, deu uma luz em você, põe aqui no comentário, para eu saber se eu estou conseguindo te ajudar da maneira como eu gostaria. E se você aprendeu alguma coisa, gostou dessa aula, compartilha com seus amigos, porque eles também podem estar com essas dúvidas, tá? E a intenção aqui é sempre ajudar.